Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de história, brasileiros e africanos. E o tema da aula de hoje é sobre a vida dos escravos. A vida dos escravos. As condições a que os africanos escravizados eram submetidos variam muito na colônia portuguesa da América. Os trabalhos árduos nas plantações de cana-de-açúcar, as duras condições de vida nas regiões mineradoras, passando pelo trabalho na moradia de seus senhores e no comércio das cidades. O modo de vida também se diferenciava de acordo com as relações pessoais. Se muitos senhores eram cruéis e violentos, havia outros que manifestavam confiança, mas sempre deixando evidente a posição subalterna dos escravos. Alguns senhores e escravos iniciaram relações afetivas de longa duração. Porém, esses casos eram exceções, em um ambiente estritamente marcado pela violência. Em cada situação e em cada momento histórico, predominou determinado tipo de relação social que marcou a convivência entre os escravos e seus senhores e entre os próprios escravos. Por exemplo, o conhecimento de determinadas técnicas de trabalho conferia melhores condições sociais no mundo do trabalho colonial. Houve muitos casos de escravos que, uma vez libertos, adquiriram seus próprios escravos. Essa situação acontecia com mais frequência nas áreas urbanas, onde o trabalho remunerado, ainda que pouco, possibilitava que trabalhadores acumulassem pequenos ganhos econômicos e conseguissem comprar escravos. Para ilustrar essa situação, podemos citar o caso de um ex-escravo de Salvador, que em meados do século XIX negociava escravos e figurava entre as 10 pessoas mais ricas da cidade. A mulher escravizada. A mulher escravizada, além de realizar tarefas iguais às dos homens, prestava serviços domésticos na casa do senhor e ainda cuidava dos filhos dele e os amamentava, ou seja, era ama de leite e babá. Nas cidades, muitas escravas também exerciam profissões de ganho, principalmente vendendo produtos em tabuleiros, como doces, frutas e bolos. As mulheres também atuaram de forma ativa na formação da cultura brasileira e na economia de várias regiões da colônia portuguesa na América. Nas regiões mais urbanizadas da colônia, como as Minas Gerais do século XVIII, elas não só praticavam o comércio ambulante, vendendo comidas em seus tabuleiros, como também atuavam como informantes, levando notícias sobre o que ocorria nos diferentes locais da cidade de um grupo a outro, incluindo informações importantes sobre revoltas que iriam acontecer. Elas também mantinham contato com quilombolas, levando produtos e informações para os quilombos que ficavam próximos das áreas urbanas. As mulheres escravizadas sofriam também com a maternidade, uma vez que, ao terem filhos, elas não trabalhavam menos, sendo alvo de cobrança de seus senhores e de violências extremas, como o abandono de suas crianças. Os castigos físicos. Caso os escravos não cumprissem as ordens dos proprietários, eram submetidos a severos castigos. De acordo com a cultura da época, os castigos eram necessários para manter a ordem e a hierarquia. Além disso, castigar fazia parte dos direitos dos donos sobre os escravos. Essas punições eram geralmente em público, para servir de exemplo aos outros escravos que viviam no mesmo local. Havia diferenças entre os castigos destinados aos homens e às mulheres. Para não estimular a revolta dos homens, as mulheres eram castigadas em recintos fechados, longe dos olhares dos outros escravos. A partir do século XVII, algumas medidas essencialmente formais foram tomadas para diminuir a violência dos castigos aplicados pelos senhores de engenho.
Entre elas, os escravos podiam entrar com uma ação judicial contra o dono e mesmo pedir a troca de senhor caso estivessem sendo muito maltratados. A resistência à escravidão. Enquanto houve escravidão, também existiu resistência às diversas formas de violência cometida contra os escravos. De diferentes maneiras, eles mostraram seu descontentamento e a necessidade de mudar a situação de opressão física e moral. Suicídios, assassinatos de senhores, sabotagens, revoltas e principalmente fugas fizeram parte das reações contra a violência da escravidão. De todas as formas de resistência, a fuga era talvez a mais comum. Muitos dos fugitivos construíram esconderijos na mata, que ficaram conhecidos como quilombos. O maior e mais famoso de todos foi o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, na região dos atuais estados de Alagoas e Pernambuco. Estima-se que a vida nesse quilombo era comunitária e seguia sob a liderança de um chefe. Entre os líderes destacam-se Ganza Zumba e Zumbi, até hoje considerados os grandes personagens da resistência africana. Palmares foi destruído em 1694, em um ataque comandado pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Nem sempre as fugas eram em grupo. Nas individuais, os fugitivos buscaram abrigo na casa de libertos, de conhecidos livres, escondiam-se na periferia das cidades ou eram ajudados por irmandades contrárias à escravidão. Houve casos em que a ameaça de fuga resultou em negociação, já que os senhores tinham grande prejuízo com a perda da força de trabalho. Nos grandes centros urbanos ou em cidades mais desenvolvidas, as fugas eram anunciadas em jornais para facilitar a procura e recaptura dos cativos. Os que eram encontrados sofriam castigos físicos como punição por sua rebeldia. As revoltas. Outra forma de resistência ao sistema escravista eram as revoltas, muitas delas planejadas com antecedência e organizadas por um líder escolhido entre os escravos. No início, eram motivadas somente pelo desejo de liberdade pessoal. Com o tempo, o caráter delas foi ampliado e os revoltosos passaram a reclamar do recebimento de castigos, da separação de seus familiares e também do não cumprimento de acordos estabelecidos entre eles e os senhores. Mesmo quando não alcançavam os objetivos, as revoltas serviam para mostrar aos senhores de engenho que mudanças eram necessárias. Muitos deles perceberam o sentido dessas ações e ofereceram melhores condições de trabalho e sobrevivência aos escravos. Liberdade negociada. Da mesma maneira que resistiam por meio de revoltas, fugas e outras ações, os escravos também buscavam pequenos espaços de negociação. Aos poucos iam mostrando aos senhores que seu trabalho era necessário. Dessa maneira, conseguiam manter uma relação mais estável e obter algum grau de liberdade em relação ao senhor. Gradativamente, alguns senhores compreenderam que perder o trabalho de seus escravos, muitas vezes especializado, não seria um bom negócio. Assim, nessas negociações, alguns escravos conseguiram a tão desejada carta de alforria. No final do século XVII, passou a vigorar uma lei que previa um dia livre na semana para que o escravo pudesse se dedicar ao plantio de alimentos para a própria subsistência. Ele previa ainda que o senhor de engenho fornecesse a terra para essas roças. Esse sistema interessava a ambos. Ao senhor, pois fixava aos escravos a terra, evitando futuras fugas, e ao escravo, porque contribuía para a produção de alimentos.
cujo excedente podia ser comercializado, possibilitando ganhos revertidos em alforrias, se assim ele desejasse. Todas essas formas negociadas de liberdade, ainda que amenizassem a dureza da escravidão, não significaram, porém, o fim da repressão e da violência contra os escravos. E este foi o recado de hoje sobre a vida dos escravos. Espero que tenham entendido, deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.